Neste vídeo eu estarei mostrando para você qual é a agenda dos luciferianos para o ano de 2024. Nós estaremos abordando aqui, tanto dentro da numerologia oculta cabalística, o que acontecerá neste ano, e eu já lembro a você que a gematria, esta arte oculta, é usada por estes satanistas desde os tempos da antiga Babilônia, inclusive para poder ditar o futuro da humanidade, para poder deixar certas assinaturas em determinados rituais, em determinados sacrifícios e etc, né? E não só isso, não só através da gematria nós estaremos entendendo o que nos espera no ano de 2024, mas também através de certas iniciativas que vêm aí da Organização Mundial de Saúde e também, né, que os jornais estão noticiando, ok? Então eu peço que você preste muita atenção neste vídeo. Desde já, eu deixo claro para você que nós não estaremos analisando a capa da revista The Economist 2024, porque nós já fizemos isso aqui no canal Matrix Mundial. Então, eu vou deixar para você aqui a thumbnail, a capa do vídeo, para que você possa procurar em nossos canais e assistir, tá? É um vídeo muito completo. Inclusive, existem alguns aspectos do que nós estaremos abordando aqui que eu já trouxe com antecedência lá. Então, eu recomendo que você, ao final deste vídeo, assista também a nossa análise da capa da revista The Economist, que anuncia como será o ano de 2024. Pois bem, eu já inicio esse vídeo, né, trazendo o maior de todos os perigos que nós iremos enfrentar. Já inicio este vídeo mostrando para você o maior passo em direção a uma governança mundial desde os últimos anos, né? Nós não tivemos algo tão agressivo como o que acontecerá logo no início do ano de 2024, que é justamente as mudanças nos regulamentos sanitários internacionais da OMS, né? Elas serão decididas no final do mês de maio de 2024. Ao todo, são 307 mudanças, e se elas forem aprovadas pelos países, né, o Brasil inclusive é signatário da OMS, vai participar dessa votação, se elas forem aprovadas, o mundo vai mudar para sempre, completamente. Né? Isso foi denunciado por vários especialistas em medicina, inclusive os dados que eu uso aqui para você neste momento foram trazidos a público pela doutora Meryl Nass, que é bacharel em saúde, inclusive já discursou, né, no Parlamento da União Europeia. Né? Ela fez um artigo para denunciar isso chamado O que são os regulamentos sanitários internacionais? Eu até trouxe um vídeo aqui no canal falando a respeito desse assunto. Lucas, o que vai acontecer se essas mudanças forem aprovadas? Eu digo para você algumas das principais coisas aí que dão até um arrepio na espinha, né? O diretor-geral da OMS terá o poder de impor passaportes de imunizantes, tá? Isso faz parte do RSI, dessas mudanças. Ou seja, para poder viajar, e não só isso, para poder obter acesso a determinados locais, né, supermercado, hospital e etc., as pessoas, caso isso seja determinado pela OMS, irão precisar de passaportes de imunizante. Né? Isso, é claro, representa uma violação às nossas liberdades, aos nossos direitos. Né? Não só isso, o diretor-geral da OMS terá o poder também de impor certos tratamentos médicos e proibir outros, e você já sabe que tratamentos são esses, né, que eles querem trazer. Também ele terá o poder de impor vigilância biológica com testes PCR, né, que serão realizadas em humanos e animais obrigatoriamente, em busca de patógenos pandêmicos. Na China isso foi feito nos últimos anos, né? Se as pessoas não fizessem esses testes diariamente, elas perdiam crédito social, e algumas pessoas inclusive perderam até suas casas. Né? Então, eles irão trazer estes testes PCR que, inclusive, de acordo com algumas informações de certos especialistas em saúde, coletam o nosso DNA e têm o potencial de fazer coisas além disso no DNA. Né? Também, né, o diretor-geral da OMS terá aí o poder do monitoramento das redes sociais para garantir que apenas a narrativa da OMS sobre saúde pública seja transmitida. Né? Nós já estamos vendo uma mudança dos governos em relação aí
as redes sociais, vários e vários motivos vão surgindo no Canadá, no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, na Ásia, enfim, para fazer com que os governos venham aí a censurar as populações nas redes sociais, na internet, né? O discurso livre está acabando e o ano de 2024, caso essas mudanças no RSI sejam aprovadas, o ano de 2024 vai dar início a isso, né? Nós teremos também o diretor-geral da OMS tendo o poder para estabelecer quarentenas antes ou depois de uma emergência de saúde por tempo indeterminado. Ou seja, se eles têm a desconfiança que no Brasil existe um determinado patógeno perigoso, eles não precisam nem confirmar, nem esperar a situação piorar. Eles já podem determinar quarentena em certas regiões que abrigam milhões de pessoas, né? Isso já aconteceu na China e em outros países também durante o período da Covid-19. E também, não só antes, mas também depois, né? Mesmo após o problema biológico ter acontecido, ter sido superado, eles podem manter a quarentena e podem manter várias questões relacionadas ao RSI em curso. Inclusive, né, a doutora Mariel Ness, nesse artigo, que inclusive eu acabei de usar aqui como fonte, ela coloca o seguinte, abro aspas: as alterações propostas ao RSI levantam a possibilidade de uma ditadura de saúde global, criada ao sabor da liderança da OMS ou ao capricho dos principais financiadores da OMS. Por que motivo a OMS deveria assumir esses poderes quando seu desempenho durante a Covid-19 esteve longe de ser excelente? É uma questão importante a se questionar. Fecho aspas. Pois é, nós sabemos quem são os financiadores da OMS, né? São os globalistas. Inclusive, o jornal Euronews, que é um jornal aí, né, do mainstream, ele deixou muito claro que o Gates é um dos principais, se não o principal financiador hoje da OMS, né? É ele que dita muitas das políticas, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que ficar de olho nessa questão envolvendo aí os regulamentos sanitários internacionais que serão votados logo no início do ano. Partindo para outra pauta, nós temos o seguinte, o filme Songbird. Muitas pessoas falaram a respeito desse filme porque ele traz um vírus chamado Covid-23, né, que gera todo um problema em todo o mundo. Várias pessoas compreenderam errado a mensagem desse filme, se equivocaram, inclusive eu fui uma delas, tá? Porque o filme fala sobre a Covid-23 e isso não significa que essa Covid surgiria no ano de 2023 como um problema mundial. Não. Na verdade, como você vê aí na sua tela, né, a trama ela se passa em 2024, ou seja, esse vírus Covid-23 ele afeta a humanidade em 2024. E aí nós vemos, né, que ele tem aí uma capacidade em eliminar as pessoas de até 50%, ou seja, algo assustador, e deixa o mundo em lockdown, né? Lockdowns serão aí dados como poder ao diretor-geral da OMS caso os regulamentos sanitários internacionais sejam aprovados. Então, cada vez mais essa ficção de um filme que foi lançado, se eu não me engano, em 2020 ou 2022, né, vai se tornando mais palpável dentro da nossa realidade, né? Agora, qual é a mensagem por trás desse filme Songbird? Eles estão anunciando um novo problema biológico ou eles estão anunciando que a Covid irá evoluir para algo ainda pior? Ou que os tratados sanitários internacionais serão, de fato, aprovados? E nós veremos aí quarentenas, veremos todo tipo de coisa acontecendo no mundo. Bem, isso só o tempo dirá. Mas esses filmes trazem sempre mensagens impactantes, mensagens fortes, né, a mando da elite mundial. Antes de falar do grande apagão, eu quero trazer aqui para você o seguinte. Este é um canal independente que sobrevive com a ajuda dos irmãos. Então eu deixo aqui o Pix do Matrix Mundial na tela, matrixmundial@outlook.com, tá? Caso você possa contribuir com qualquer valor, nós precisamos da sua ajuda, ok? Vamos continuar aqui no nosso vídeo. Bem, há a probabilidade de um grande apagão acontecer no ano de 2024,
Vários cientistas vieram a público para poder trazer isso, né? Inclusive eu trago para você uma matéria de um dos maiores jornais do mundo, que é o Daily Mail, ok? O título da matéria diz: a Terra será bombardeada por intensas tempestades solares no próximo ano. Essa matéria foi lançada em 2023 e fala sobre o ano de 2024, né? Os cientistas preveem que atingiremos o máximo solar em 2024, com explosões fortes o suficiente para paralisar a internet mundial por semanas. Pois é, isso traria muitos problemas. A matéria fala sobre, né, um instituto aí indiano, com cientistas indianos que descobriram isso, né? Mas não são só esses cientistas indianos, na verdade, existem cientistas de outras regiões do mundo alertando para esse máximo solar no ano de 2024. Veremos um grande apagão da internet, um grande apagão da energia? Bom, ao que tudo indica, sim. Né? Não sabemos se isso acontecerá no ano de 2024, mas que isso acontecerá, isso acontecerá. Vários cientistas estão vindo a público para poder dizer isso, vários filmes já trouxeram essa mensagem, né, há anos atrás, inclusive um filme recente que foi lançado agora em 2023, né, Leave the World Behind, Deixar o Mundo para Trás, né, O Mundo Depois de Nós, se eu não me engano, que foi a tradução escolhida pela Netflix no Brasil, fala sobre o grande apagão, né, nas comunicações. Então, devemos prestar atenção, né, nisso. Este apagão trará muitas consequências, inclusive uma fome generalizada, a mudança do comportamento social, enfim. Vamos para outra pauta aqui, que é a instabilidade econômica no Brasil. Pois é, em 2023 as coisas foram relativamente calmas aqui no nosso país em termos econômicos. Mas no ano de 2024 as coisas irão mudar. Inclusive existem aí, né, certas informações que vêm de Brasília que o governo Lula já está contando com a sua popularidade caindo, né, graças a problemas relacionados à economia, porque a safra no Brasil esse ano, no ano de 2023, não foi boa, ou seja, em 2024 as coisas vão ficar um pouco mais caras, né, em relação a alimentos e outras coisas mais. Então, devemos prestar atenção nisso. Inclusive, existe um jornal chamado Jornal Opção, que traz uma matéria falando sobre a inflação dos alimentos em 2024, né? É dito na matéria o seguinte: os acontecimentos meteorológicos recentes, como as imensas ondas de calor no centro-oeste e as chuvas abundantes no sul, são esperados para impactar os preços dos alimentos no final deste ano, ou seja, 2023, né, e nos primeiros meses de 2024, conforme apontam as projeções de economistas. Os efeitos já percebidos nos preços dos produtos in natura, né, como hortaliças e tubérculos, são aí esperados. Pois é, instabilidade econômica acontecerá no Brasil e em outras regiões do mundo em 2024. Os alimentos estarão mais caros e outras coisas também estarão mais caras. Precisamos nos preparar para isso. E agora, meus amados, eu estarei trazendo para vocês revelações do ano de 2024 através da numerologia oculta cabalística, que é uma arte luciferiana usada pelas elites há muito tempo, inclusive para poder orquestrar como serão os próximos anos, orquestrar eventos importantes, deixar assinaturas ritualísticas, né, em determinados sacrifícios, em eventos cerimoniais, enfim. Você verá comigo como a gematria de fato é muito efetiva em descrever a nossa realidade neste momento. Dentro da numerologia oculta cabalística, a sentença 2024, na cifra de redução total, possui valor 103. Existe algo muito interessante, né, que eu estarei mostrando para você agora, que é o seguinte: o ano de 2024, ele será o ano do dragão dentro do horóscopo chinês. E a sentença ano do dragão também possui o valor 103. Pois é. Agora, vamos para outras questões que irão aí nos mostrar o que nós devemos esperar para este ano, tá? Política dentro da gematria também possui o valor 103. E, de fato, 2024 será um ano de grandes eventos políticos, né? Começando aqui pela
pela América do Sul, né? Nós temos agora a recente eleição do Javier Milei. Nós veremos como ele vai se comportar em relação ao Brasil, em relação às nações vizinhas, né? Como ele irá se comportar, inclusive, em relação ao seu povo, né? E existem certas revoltas agora surgindo na Argentina por conta de decretos que foram aí colocados pelo Milei, enfim. E a Argentina é um dos grandes parceiros econômicos do Brasil, então precisamos estar de olho neste país, porque, né, os rumos da Argentina dirão bastante sobre, inclusive, a nossa situação econômica, de certa forma. Né, nós temos também, em relação à política, um incidente que envolve Venezuela e Guiana, né? O Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela, ele ameaçou invadir a Guiana e agora deu um passo para trás. Então nós veremos se em 2024 ele vai continuar com isso ou não, né? Se ele vai deixar isso para trás mesmo. Agora, há de se considerar essa situação envolvendo a Venezuela porque o Nicolás Maduro já anexou no papel grande parte do território da Guiana, ali o local lá do Esequibo, né? Então veremos se ele vai invadir essa região, e para invadir, inclusive, ele tem que passar pelo Brasil, porque não tem estrada da Guiana para a Venezuela, é só mato. A única passagem que existe por terra para a Guiana é pelo Brasil. Então nós teremos aí grandes desdobramentos políticos caso a Venezuela venha a invadir a Guiana. Não só isso, né? Nós teremos eleições municipais no Brasil e, principalmente, nós teremos eleições presidenciais nos Estados Unidos. Existem aí rumores de que Donald Trump será o próximo presidente, existem rumores que, na verdade, uma mulher será eleita a próxima presidente dos Estados Unidos. Agora, de fato, o próximo presidente da nação americana irá ditar os rumos do mundo, né? Se teremos mais guerras, qual será a situação econômica, né? O próprio Trump já deixou claro que em relação à Ucrânia vai agir diferente, né? Em relação à Coreia do Norte vai agir também diferente, talvez seja um pouco mais agressivo, enfim. A Coreia do Norte está a um ponto aí de fazer uma grande besteira, né? Lançando sempre mísseis em cima do Japão ali, que caem na costa do Japão. Então, assim, o próximo presidente americano vai dizer bastante sobre como o mundo será nos próximos anos. Se é com guerra, se é com paz, enfim. Então, política 103, assim como 2024. E nós vemos a ligação direta, né? Outra sentença que também possui valor 103 é tecnocracia, ou seja, a ditadura tecnológica mundial, né? Um governo ditatorial tecnológico. Isso vai se construindo agora, né? Várias tecnologias da elite mundial estão sendo colocadas em prática, né? Como, por exemplo, o pagamento biométrico, né? Reconhecimento facial em inúmeros países e até mesmo as cidades de 15 minutos que fazem parte do plano dos tecnocratas. Então, assim, devemos prestar muita atenção. Inclusive, uma cidade de 15 minutos, se eu não me engano, vai estar aí sendo inaugurada na Coreia do Sul, né? Que não é uma ditadura, é considerado um país aí democrático, um país livre. Outra sentença que também possui o valor 103 é planos de um governo mundial. Esse é um valor que está diretamente ligado, e essa sentença está diretamente ligada à tecnocracia, né? E não só isso, está ligada também ao que nós vimos no início do vídeo, né? Se a OMS em 2024 aprovar os regulamentos sanitários internacionais, nós veremos um desenho, né, do que será a nova ordem, uma governança mundial. Outra sentença que também possui o valor 103, agendas ocultas de terapia genética. Fiquem de olho. Outra sentença, marca da besta em forma de DNA. Pois é. Mais uma, organismos quiméricos, ou seja, um organismo não natural, a mistura de espécies. Eu deixo você aqui sempre com essa mensagem: não aceitem as modificações genéticas, isso vai contra as vontades do Criador, né?
Já fiz aqui inúmeros estudos falando a respeito disso, recomendo que você os assista. Não venha aderir às modificações genéticas, não tome a forma desse mundo. Tome muito cuidado com as mentiras de Satanás, tá? Ele irá contar inúmeras. Você vai melhorar, você vai, né, ter aí um grande vigor, enfim. Ele vai criar várias situações para fazer com que as pessoas venham a aderir a esse tipo de coisa. Outra sentença, censura na internet. No Brasil, já está claro que o PL 2630 estará em discussão durante o ano de 2024. Inclusive, nesse momento que eu falo com você, no dia 28 de dezembro de 2023, existe o rumor em Brasília de que o presidente do Congresso, né, o Arthur Lira, ele vai colocar, logo quando voltar do recesso, né, as atividades lá do Congresso, ele vai colocar em pauta o PL 2630. Então, fiquem de olho. Censura da internet é um padrão mundial. Se não vier pelo governo do Brasil, vai vir, talvez pelas autoridades aí do STF, ou talvez vai vir aí pela OMS, né? Veremos de onde isso vai vir. Outra sentença, Anunnaki, os deuses dos antigos sumérios, os deuses do céu, enfim. Os Anunnaki já começaram a aparecer, meus amados. Pois é, os cientistas estão falando sobre naves que estão no nosso sistema solar, enfim. Toda essa mentirinha é para apresentar quem? Quem são os Anunnaki de fato? A gematria nos fala. Os anjos caídos também possuem o valor 103. E tudo isso, né, nos mostra sinais do fim dos tempos, né? Que também é uma sentença que possui o valor 103. Então é isso, meus amados. Este é o vídeo que eu trago para vocês hoje aqui no canal Matrix Mundial, tratando sobre o ano de 2024. Existem muitas outras questões que eu gostaria de trazer aqui, inclusive dentro da gematria, mas como você viu, né, todos esses temas demandam muito tempo. Então eu faço da forma mais resumida que eu posso aqui para você, ok? Curta e compartilhe este vídeo para que esta mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. E se inscreva em todos os canais do Matrix Mundial, né, principalmente no nosso Telegram, para não perder nenhuma atualização e nenhum conteúdo exclusivo. Um abraço a você e que o Criador abençoe você e sua casa e também a sua família.